gente enriquece junto, amor. Exatamente. Olá, senhoras e senhores. Ó, só para dizer para vocês que esse podcast começou há 40 minutos. Porque nós estamos fofocando aqui de um jeito que não conseguimos gravar, né? Mas é porque é assim que o assunto é tão legal, mas antes do assunto científico tem aqui a fofoca. Então nós estamos uma fofocaiada aqui e agora nós vamos falar de coisa séria. Mas fofoca também é séria, né, gente? É importante, muito importante. Né? Eu acho ótimo. Bom, fofocas e piadas à parte, o assunto de hoje é muito sério, porque assim, as minhas convidadas, elas são muito popstar, gente. É muito chique. Tudo bem que elas se perderam 2 vezes aqui em Jundiaí, porque elas são nas grandes cidades, metrópoles, mas agora elas chegaram no estúdio e eu estou muito feliz de receber vocês, Graziela Ravassi, Lana Marques, maravilhosas, nutricionistas, pesquisadoras, doutoras, professoras, minhas amigas e com o espírito de fofoca que a gente combina, viu? Sintonia total. Mas total. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Dani. Muito Obrigada pelo obrigada. convite. É que a gente tava muito tempo sem se ver pessoalmente. Eu acho horrível isso. É horrível. Então a gente tem que ter um tempo para, como que fala, para a gente harmonizar todo o cérebro, as situações, em que momento estamos, né? O que aconteceu até agora, né? Então, Eu acho. Mas agora é o momento dos assuntos científicos, com um pouquinho de fofocas e piadas. Rola umas alfinetadas, mas a gente vai permeando com ciência, né? vai. Tudo baseado em evidência. Com certeza. Não falamos nada que não seja comprovado. Nada que não seja nem na vida real, nem na vida científica, viu, gente? Bom, gente, Lana e Grazi, falo assim porque são minhas amigas, mas como eu falei, elas são doutoras chiquerésimas, tá? E a gente vai falar de assuntos muito importantes. Hoje nós vamos mergulhar em nutrição e oncologia e também nutrição associada, né, à microbiota intestinal, eixo intestino-cérebro, saúde do intestino, que na verdade saúde do intestino é saúde do corpo inteiro. E eu sempre falo pro pessoal que intestino não é segundo cérebro. É tão cérebro igual o próprio cérebro, é tudo a mesma coisa, não vamos diminuir ele, porque ele é muito maravilhoso. E a gente vai mergulhar nesse assunto. E eu fiz uma lista de 72 mil perguntas para a gente conversar, né? E nas próximas 6 horas. Com certeza. E se você tiver perguntas sobre isso, nutrição e câncer, oncologia e saúde intestinal, pode deixar a pergunta aqui embaixo. Eu vou fazer questão de mandar um WhatsApp para as meninas passarem muito trabalho com vocês. E não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho, essas coisas tudo aqui que a produção manda eu dizer, eu me esqueço, mas é para fazer, para dar popularidade pro programa, para ajudar nós a pagar os boletos. Exato mesmo, muito bem. Não esqueça da gente também. Nós estamos pegando carona nesse programa junto com a Dani Lodete, maravilhosa chiquérrima. Não, o Instagram das meninas tá tudo aqui, gente. Ó. Sigam todo mundo, viu? Aí a gente vira para colocar. Tá tudo aqui de vocês o Instagram, que é um negócio organizado. Bom, vamos começar falando um pouco de nutrição e câncer, ou do câncer em si, né? A primeira pergunta é aquela coisa bem popular que todo mundo quer saber, né? Aquela coisa prática. O que é que a gente come que aumenta o risco de câncer? O que está diretamente ligado com a alimentação? Perfeito. Eu acho que um ponto muito importante que a gente pode conversar sobre isso é que não existe um único alimento que vai causar o câncer, assim como também não existe um único alimento que vai resolver todos os problemas. É muito comum a gente pegar o paciente com a doença já instalada e o paciente querer um alimento milagroso. Uhum. E por várias épocas nós tivemos alimentos milagrosos que... Já a Grazi pode ir lembrando alguns nomes de alimentos. Eu acho que ainda tem, noni, né? kefir, kombucha, entrando um pouquinho, graviola. graviola. Chá da graviola. Então, não existe um único alimento, né? E quando a gente pensa em prevenção de câncer ou de fator de risco para câncer, nós temos uma série de alimentos específicos, mas também de estilo de vida inadequado que podem culminar no aparecimento do câncer. Quando a gente pensa em alimentação, algo que os pacientes trazem para a gente na consulta que é muito mais simples do que a gente imagina, né? Não é nada que a gente precisa entrar com inúmeras estratégias de prevenção, mas é a base bem feita, o básico bem feito. Então, quando a gente prevenção, o simples fato de consumir frutas, legumes e verduras em quantidades adequadas, ter uma dieta mais limpa com a menor quantidade de ultraprocessado, e fala-se muito hoje do papel do ultraprocessado no câncer, já é um fator protetor muito interessante. Claro que existem estratégias pontuais
de antioxidante, de alimentos protetores, mas uma coisa que a Grazi me explicou e eu falo até hoje, amiga, eu utilizo sua fala, é que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que o básico funciona. O básico funciona. Isso Ir à serve feira pra- funciona, pra né? Comer prevenção. comida de verdade, né? E aquele clichê do descasque menos, mais e desembale menos, ele é bem verdade, né? Então, alimentação saudável e in natura, o máximo possível. E o menos possível de ultraprocessado. Eu acho que assim, por que a gente fala tanto isso? Porque esse perfil alimentar mais saudável, ele contribui para uma proteção maior ao nosso material genético, ao nosso DNA. Né? De maneira diferente, uma alimentação muito rica em produto industrializado, rica em conservante, aromatizante, ele tem um impacto, primeiro, no nosso intestino, que a Ilana vai falar bastante, né? Capaz de alterar nossa microbiota. Essa interação, alimentação rica em ultraprocessado, alimento industrializado, mais microbiota, junto com as nossas células, resulta em inúmeras substâncias que têm a capacidade de causar lesão genética que favorece o desenvolvimento do câncer. Então, imagina esse comportamento alimentar pelo menos 3 vezes ao dia durante a nossa vida. Então, nós aumentamos muito o risco de lesões genéticas que favorecem o câncer. Isso é válido para a prevenção, e é válido principalmente para o tratamento oncológico. Por quê? Porque o próprio tratamento oncológico também aumenta o risco de lesões genéticas que podem favorecer recidiva. Então, a alimentação saudável, ela pode ser individualizada, personalizada, mas de maneira geral, uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, produtos in natura, ela faz parte da prevenção e do tratamento oncológico e também ajuda a prevenir recidiva. Isso pode parecer muito básico que a gente está falando, mas não é. Eu acho que quem é nutricionista, profissional da saúde ou o próprio paciente mesmo, vê o quanto é difícil você consumir. Quem consumiu 3 porções de frutas hoje? Eu. E aí, Eu tô na primeira. Dá tempo, Dá É tempo, ainda dá tempo, Mas é muito mais difícil do que a gente imagina. Eu sei que... E às vezes a gente pergunta para o paciente, comeu salada hoje? É. Eu comi. Quanto de salada? Não E às vezes é assim, entendi. é 2 folhas de alface, 2 rodelinhas de tomate e acha que já fez o consumo de fibra. Não valeu. Não valeu, né? Hoje está tudo muito acelerado. Muito prático. Muito prático, a gente trabalha fora, às vezes o tempo de almoço é 20 minutos e o 20 minutos o sanduíche é muito mais acessível. Então, isso vem sendo estudado. Nós temos estudos falando que câncer coloretal, até há alguns anos, era doença de idoso. E agora, câncer coloretal aumentou de forma alarmante na população de 40 anos. Câncer coloretal, um grande fator de risco, é uma alimentação inadequada. Falta de fibra. Então, são estratégias ou escolhas que a gente faz que, como uma poupança, que a gente vai depositando um pouquinho dia após dia e acha que aquilo não vai chegar a uma conta, não vai ter um impacto. E quando a gente vai ver, tem um grande impacto, nesse caso um impacto negativo, que é o aparecimento do câncer. Mas são as escolhas diárias a longo prazo e às vezes o paciente fala, nossa, mas eu não tenho caso na família. A gente encontra muito isso, mas são anos de estilo de vida inadequado, né? 10, 15 anos de estilo de vida inadequado. A gente soma aí tanto a alimentação inadequada, inatividade física. Quando a gente pensa em atividade física, a gente pode considerar aí os 150 minutos semanais de atividade moderada, 75 minutos de atividade intensa, em uma semana toda. E nós temos pacientes que não fazem atividade física, que têm um comportamento extremamente sedentário de 8, 10 horas por dia sentado. E estilo de vida no geral, poluição em que esse paciente é exposto, que esse indivíduo é exposto. Então, quando a gente pensa na nossa sociedade atual, parece que muitos pontos são contra o paciente, né? Favoráveis, né? Favoráveis ao aparecimento de um câncer. Mas tem como a gente resolver isso, né, Graça? Estratégias de prevenção super, super simples podem ser feitas. Sim. E por que eu fico indignada de por que não tem uma legislação para isso? Né? A gente vê o cigarro, né? O cigarro já tem aquele alerta na caixinha. Mas tem toxinas, né? Aditivos colocados nos alimentos que a pessoa, ela talvez nem saiba que aquilo é horrível.
E fica, e a indústria continua a usar os Sim. casos de câncer, de depressão, de Parkinson, de Alzheimer, que tem Exatamente. saúde mental, que tem tudo a ver com aditivo alimentar. Muito. E é assim, né? Tem os meus filhos, eles vão no mercado, mãe, como é que tem esses negócios aqui? Pois é, meu filho. Se a pessoa vai comer e vai adoecer, vai, porque Vai. não é uma dúvida. É, Ela não é uma vai. dúvida, exatamente. Ela vai É. adoecer. A gente não sabe qual é o buraco que Qual- vai explodir exato. primeiro. E a gente não foi educada a ler Vai. rótulo, né, Dani? Tá muito nas entrelinhas, assim, o que tem no rótulo, o aditivo, o corante. E a gente E acha às que o alimento é vezes super é. saudável. E às vezes nem está no rótulo. Eu estava vendo um documento do IDEC, que é do Defesa do Consumidor, sobre o uso de agrotóxicos em alimentos ultraprocessados. Por exemplo, o pão. Aquele pão que a gente compra no supermercado de saquinho. Nele já foram identificados mais de 6 tipos de agrotóxicos. Alguns deles já proibidos, que eu digo, é o uso indiscriminado. Mas o que o documento falava é que esse uso do agrotóxico, ele é muito difícil de você medir, porque não existem estudos que mostram como se fosse um valor de corte. Sim. Até quando? Até quanto você pode usar. Mas o que eles sabem é que faz mal. Uhum. Então, tá ligado com doenças neurológicas, com aparecimento de câncer, com infertilidade. E os alimentos ultraprocessados, eles carregam. Então, não é só o agrotóxico, mas é o agrotóxico, é o conservante, é o espessante. São todas substâncias que não são reconhecidas como úteis pelo nosso corpo. Sim. Uhum. Eles ativam o sistema imunológico e a gente tem que criar maneiras ou de armazenar e deixar quieto ou de excretar, não é? Uhum. E a gente fica, cada produto que a gente consome em cada refeição, estimulando uma resposta imune inflamatória ou aumentar nosso tecido adiposo também para guardar a substância tóxica, para evitar que chegue até o cérebro, né? Sim. E se os aditivos, eles são antimicrobianos, né? Para impedir a proliferação de bactérias, de micro-organismos no alimento, no nosso intestino vai fazer igual. Vai fazer igual, exatamente. Exato. E a gente Aí acha a gente ótimo aquele pão que dura 15 dias. E a Um culpa, pão de forma e a que dura culpa 15 sempre é dias. do glúten. É a culpa do glúten. O que tem lá dentro, até perna da barata, gente. Tem um nível de coliforme fecal que é permitido. Permitido. É. Né? Então, Então, tá tirado. como é que fica a microbiota intestinal, Ilana? Né? Cheia de aditivo e com pouca quantidade de fibra. A gente vai ter um intestino saudável? Dá para ser feliz desse jeito? Dificilmente, Dani. Um ponto que a gente teve que acrescentar na nossa consulta enquanto nutricionista, eu acho que eu sou a graduada há menos tempo aqui, eu tenho 10 anos de graduada. Vocês têm o quê? Ah, eu tenho um 17? pouco mais, mas Um eu acho que pouquinho vai mais, Você tem quantos anos de formada, Graça? Eu tenho uns 20. Um pouquinho mais. Eu tenho 24. Ah, estou iniciando na nutrição. É bebê. Tô iniciando. Não perguntei idade, perguntei tempo de... Não, mas aí o povo proporcional. começa a fazer 15. conta. Já tá inerente à Não. pergunta, Ilana. Deixa de ser Eu quis sonsa, criar uma vai. polêmica aqui. Eu sou mais velha. Eu como mais jovem. Não, Mas um ponto que a gente teve que... 46. Nossa, agora eu fiquei mal. Eu sou a mais velha aqui. Porque aqui ok. tem, não tem Eu nada a tenho ver. 47, a cabecinha é de 12, é o que vai. Maravilhosa, Não, eu tenho é. 28, isso que importa. Corpinho a Mas gente manteve 28. Nesses nossos anos de formada, a gente teve que incluir algumas atribuições na consulta do nutricionista, né? Eu acho que com o volume de produtos que a gente tem hoje para o nosso paciente, quando eu comecei a atender quem era celíaco ou não, por algum motivo não conseguia comer glúten, as opções eram muito limitadas. Agora, esse paciente tem um mundo de opções. E isso é bom, por um lado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outro trabalho enquanto nutricionista, que é explicar a leitura de rótulos. Identificar que são produtos iguais, então é pão e pão, mas são completamente diferentes em composição. E isso pode também entrar na parte da saúde intestinal, né? Quando a gente fala de microbiota, microbioma, parece muito novo. É uma ciência que tem o mesmo tempo, digamos assim, de publicações que eu tenho de formada praticamente. Então, quando a gente pensa nos maiores estudos de microbiota e de microbioma, e aí quando eu falo de microbiota, eu estou falando da comunidade de micro-organismos que colonizam o local do nosso corpo. Essa área, ela tem de grandes estudos aí em torno de 10, 15 anos, né? Só explicando um pouquinho
por que a gente começou a estudar isso? Então, antes a gente estudava micro-organismo em placas. Todo mundo pegou essa época na graduação, que a gente colocava algum alimento lá na microbiologia e buscava ver se crescia aquele micro-organismo. E aí a gente começou a estudar, pelos sequenciamentos de nova geração, toda a comunidade de micro-organismos de um local. Então, a partir desses aparelhos e do projeto Microbioma Humano, em 2005, a gente começou a ter essa ciência de que micro-organismos eram bons, né? Não eram todos ruins, como acreditava-se, e que eles, somados em comunidade, em equilíbrio, eles desempenhavam aí muitos benefícios para o nosso corpo. Quando a gente pensa no estilo de vida que nós chamamos ocidental, que é o que a gente está inserido atualmente, de consumo de ultraprocessados mais alto, baixíssimo consumo de fibras, isso é extremamente prejudicial para a nossa microbiota. Eu brinco, né, que aquele nosso paciente que é o marmiteiro, que chega domingo, ele orgulhosamente tira foto das 7 marmitas todas iguais. Quem come todo dia a mesma coisa só faz crescer o mesmo micro-organismo. E ele tem uma baixa diversidade de microbiota. Quem não consome fibras tem baixa diversidade de microbiota e baixa quantidade de bactérias produtoras de ácidos graxos, que tem tudo a ver com o eixo intestino-cérebro, falar de ácidos graxos de cadeia curta. Então, o nosso intestino ele fica muito sacrificado nesse estilo de vida que a gente está vivendo hoje. É claro que a alimentação não é o único fator que contribui para a saúde intestinal, mas os outros fatores que a gente também está inserido acabam complicando mais. Então, hoje nós somos uma população que dorme muito mal, tem problemas para ter uma noite de sono reparador, acaba precisando induzir o sono ou dorme 4 horas, 6 horas por noite no máximo e acorda já cansado. Falta de sono ou higiene de sono não adequada é muito ruim para a microbiota. Nós somos uma população que vive sempre estressado, então a gente está sempre alerta, sempre conectado. A gente está com um grau de estresse, embora que estresse é um pouquinho difícil de mensurar, mas a gente se sente mais estressado. E não dorme também, aí piora o estresse. Não dorme. Aí os boletos chegam. Nossa, aí complica. Então tem uma Fatores alimentação potencializadores, inadequada, né? mas tem os fatores potencializadores que a Grazi falou. Então, claro que tem como a gente resolver isso, mas o cenário dessa alimentação inadequada, desse estilo de vida não saudável, contribui muito para desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Eu posso pegar um gancho que você está falando de sono? A gente tem algumas etapas do metabolismo que respeitam, né, esse ritmo biológico do claro e escuro. E no escuro, na noite, no sono, é a hora que acontecem os reparos de DNA. Então, é a hora que o sistema imune, ele pega a lupa e vai lá no DNA e fala, deixa eu ver se eu tenho algum erro e que se isso pode favorecer ao câncer, eu vou corrigir ou eu vou eliminar esse erro. Então, com sono mal dormido, esse mecanismo também fica capenga. Então, você também pode. Essa é uma das hipóteses do porquê O sono trabalho inadequado. enquanto eles dormem não é uma boa ideia, não né? é uma... Durma enquanto os seus trabalham. Na Exatamente, verdade, deixa né? ele de trabalhar corretamente, que também é um fator que pode potencializar e facilitar, na verdade, o aparecimento de câncer. Do câncer. E aí tem aquela pergunta, enfim, existem os dilemas da internet, adoro, né, pancadaria na internet. E perguntam pra mim, eu fico assim, né, dou minha resposta, mas eu sei que... Mas elas você é vêm polêmica, Dani, na internet? Não. Não, Muito eu polida sou nas bem respostas. boazinha, eu sou curta e grossa, é o que eu acredito e se explode. Eu evito deixar mensagem duvidosa, Sim, porque simplesmente porque eu não gosto, mas poderia incendiar a internet inteira. Mas eu sou mais low profile, você viu meu perfil, né? Na rede social, porque na vida real é nada a ver com uma pessoa assim, muito quietinha, não. Mas assim, me perguntam muito, o que é pior? Não comer vegetais, não comer frutas, ou comer fruta e vegetal cheio de agrotóxico? O que a ciência fala sobre isso? Fala, tem alguns posicionamentos, assim, que é melhor comer com o agrotóxico do que deixar de comer. Porque olha que interessante, tem até alguns estudos, não sei se você viu já esses estudos, amiga. Tem alguns estudos que mostram que tem algumas bactérias que nos ajudam a metabolizar esses agrotóxicos. Né? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é comer frutas, verduras, porque elas carregam tantos componentes alimentares que nos ajudam em processo de detoxificação, né?
Compensa. E aí a gente tem a microbiota intestinal bem bonitinha para ajudar na eliminação, o fígado bem cuidado. Exato. O processo de detoxificação. A gente precisa ajudar, né? Então, dica para você. Melhor comer verduras e frutas com agrotóxico que não comer e ficar inventando a desculpa, é porque tem agrotóxico, tá? Né? Comum na E aí a outra esculhambação da internet existe uma forma de reduzir o teor de agrotóxicos dos alimentos? Eu já vi, inclusive, profissionais sérios falando sobre isso, né? Uns falam que fazer uma solução com iodo, uma solução com bicarbonato de sódio e vinagre, reduz. Outro fala que não adianta nada. Na dúvida, eu lavo com essas coisas. Não, na dúvida, eu sempre compro orgânico. Sim. Quando não acha, possível, eu uso essas coisas tudo aí. Mas eu não sei até que ponto. Na dúvida, eu faço, né? Tá, foi uma amiga nossa que deu uma aula uma vez maravilhosa, Ana Olha, Laura. Dica de ouro, Dica gente. de milhões, Ana Laura. Vou aproveitar Gortilhão. para divulgar também. Nós temos uma pós, e na nossa pós tem um módulo sobre isso. Ó, gente! Aqui a inscrição aqui, ó. Nós temos um módulo sobre agrotóxicos e câncer. E aí, na aula, a Isabelle Novelli fala pra gente como também, reduzir a quantidade de agrotóxicos dos alimentos. Então, assim, é possível, tá? Se É a possível, dica. o orgânico. Outra, além, só Não, pode falar, antes pode de você falar, falar, amiga. Se possível, também o alimento local. Então, a gente tem que ter muito cuidado enquanto nutricionista e atendendo online, que a gente está falando de pessoas em diversos locais do Brasil, né? Diversas cidades do Brasil. Então, se a gente quer reduzir a quantidade de agrotóxicos ou até mesmo o impacto daquele alimento, o alimento que ele sai do Rio Grande do Sul para chegar em Natal, ele já passou aí por um tempo de 5, 7 dias. Esse paciente ele conseguiria os mesmos nutrientes com o alimento da própria cidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas se você não conseguir comer o alimento natural ou o alimento da tua região, um alimento que você sabe que é de agricultura familiar, é possível sim. A gente Pode tem falar algumas da estratégias. Fala. Anota aí a caneta e o papel, atenção. Não vou lembrar da receitinha, amiga. Você lembra de cara, assim? Não, eu lembro que a Ana Laura comentou de alguma... Isso foi a Ana Laura, não a Isa. A Isa. A Ana Laura comentou que acho que é o bicarbonato poderia ajudar Isso, na remoção de algum agrotóxico da casca, isso. né? Mas aquele agrotóxico que penetra no Na alimento... hidroponia, né? Já era. Ali não tem hidroponia, não tem salvação. Não tem salvação, né? Então, melhor ainda Então- comprar o da terra do que o da hidroponia. É. A outra dica de milhões aqui. E a gente também tem pacientes que trazem a dúvida de mas o alimento ele é orgânico, mas pode ter contaminação do lençol freático com metais pesados. Pode, Sim. né? Mas também se a gente for pensar nisso, a gente não vai comer mais o orgânico, não vai comer nada. Então, Também o próprio alimento, ele traz... morreu, né? Mas o próprio alimento, ele traz estratégias, né? Que Traz. nos ajudam a contornar tudo isso, né? E o nosso corpo, ele tá, dependendo da quantidade que você consuma, de outros estímulos que você Lógico, faça, o nosso corpo, ele tá preparado para lidar com essas pequenas agressões. O que você não pode fazer é consumo altíssimo de álcool por dia, misturado com tabagismo, misturado com várias agressões ao mesmo tempo. Então, o teu problema não é, sem dúvida, a fruta com agrotóxico, eu imagino. Sem dúvida. O problema não vai Não ser. é. O problema não é esse, né? E o teu problema não é você estar questionando se o orgânico tem contaminação do lençol freático com algum metal pesado. Não é isso. Não ponha desculpa esfarrapada nesse motivo, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas existem, sim, estratégias que a gente pode fazer para minimizar. Então sabe o que nós vamos fazer? Produção, eu e a Grazi Elana, depois nós vamos conversar, ver essa receitinha, nós vamos postar. Exato. Vamos postar para os nossos. Exato. Aí nós marcamos Exato. tudo. Acompanha, arrasa, faz a salada e para de ficar inventando história. Né? Exatamente. E a outra pergunta de milhões que incendeia a internet, adoro, é inflamação. Eu sou inflamada, eu não sou inflamada, alimento tal inflama, alimento não inflama. Todo mundo é inflamado, né? Todo mundo é inflamado, né? E tem outro que fala que não, nenhum alimento inflama você. Quem inflama é o seu corpo quando você está com obesidade. Então, existem essas duas vertentes, né? Eu tenho a minha ideia e para mim ela é que certa. Eu não estou interessada na opinião dos outros. Sim. Eu sou aquela que eu tenho a minha convicção, tem um porquê de eu acreditar aquilo e tudo bem a opinião dos outros, beleza, mas para mim não serve. Então, o que eu faço? Existem alimentos que inflamam o organismo?
Na minha opinião, sim. E não necessariamente aqui, eu sou alérgica, então quer dizer que eu vou Sim. inflamar só por conta de eu ser alérgica à batata, a ovo. Não. Existem alimentos que, sim, cutucam o nosso sistema imune e não é por, mecanismo de alergia, de produção de IgG e de IgE. Porque ativa o sistema imune de outras formas. Então, isso existe. Por mais eu não tenho obesidade, eu não tenho nenhuma doença autoimune, não tenho uma inflamação, aquela coisa bem explícita. Mas os alimentos, eles podem potencializar o processo inflamatório, né? Sem dúvida. Eu acho que sim. Quem fica dizendo, não, nada inflama, vai comer... me irrita, mas eu tô aqui. Finge simpática. Eu acho que inflama, sim. Você finge cara de paisagem, Na verdade, a ciência já traz essa comprovação. Nós temos uma linha de pesquisas na nutrição que é para avaliar o índice inflamatório dos alimentos. Existe um índice validado, inclusive, é um artigo de 2014, eu posso mandar para vocês depois. No post. No post, que é o índice inflamatório dos alimentos. E esse índice ele foi validado com base em marcadores inflamatórios. Então, estudo de mais de 200 mil pessoas, foram vistos 45 componentes alimentares com papel pró-inflamatório e anti-inflamatório, cada um com score. Então, a gente já tem aí milhares, não centenas, mas milhares de estudos falando que diferentes populações, saudáveis, não saudáveis, alimentos têm pesos diferentes na inflamação ou seja anti ou pró-inflamatório. E aí eu posso até citar alguns alimentos que fazem parte desse índice, né? Então, esse índice inflamatório, ele traz alimentos como alho, como cebola, ele traz o álcool, isso claro, né? Inflamatório, anti-inflamatório, cada um define o seu score específico. Deve ter gordura saturada. Cúrcuma, gordura saturada. Açúcar, carboidratos. Então, a gente tem aí alguns parâmetros alimentares, na verdade 45, que a gente consegue medir a inflamação da alimentação de populações. Isso a gente já tem muita evidência. Nós acabamos de escrever um artigo aqui no Brasil sobre índice inflamatório de dieta em saudáveis. E o que nos chamou a atenção foi: todos os indivíduos saudáveis do nosso estudo tinham dieta pró-inflamatória. Então, o que parece hoje na nossa população é que a gente não está conseguindo, pela alimentação, regular esses índices de anti- e pró-inflamatório. Claro que é o único estudo em São Paulo, com a população específica, mas a gente precisa extrapolar um pouquinho mais. Mas a ciência já vem mostrando isso. Então, Mas, Ilana, você não acha que esse dado é importante? Porque se num estudo você consegue identificar que realmente a grande maioria da população não consegue equilibrar pela alimentação, isso explica um monte de coisa. Um monte de coisa. Por que o câncer, por mais que a gente estude, ele não para de crescer? As doenças crônicas, doenças neurológicas. Depressão, né? ansiedade, fibromialgia, doenças associadas à dor crônica. Dor crônica, exatamente. Alzheimer, Parkinson. Tudo que gera um processo inflamatório para o sistema nervoso central a inflamação, mesmo que crônica e de baixo grau, aquela que você não percebe. É subclínica. Eu tenho essa alimentação, eu não sinto que eu estou inflamado. Não dói nada, o exame de sangue tá bom, não aconteceu nada. Essa inflamaçãozinha quieta e persistente pro organismo inteiro é um caos. Pro cérebro pro cérebro, então. É muito. E explica muito por que a gente está com os diagnósticos que está. Inclusive, na própria gestação, né? A mãe tem um organismo com inflamação crônica de baixo grau. Afeta a neurogênese. E a gente está aí com TDAH, com esquizofrenia, autismo, índices que nos preocupam muito, porque não existe uma intervenção específica. A resposta é essa. Ainda tem muita briga né, nas redes sociais. Muita. E que divergem do que a ciência fala. Né? Eu aprendi, na época, na minha faculdade, não tinha microbioma, nós era tudo esterilizado. Nós tomávamos banho com sabonete bactericida. Bactericida. Deus é mais. Então, corre para as montanhas. Então, é outra ciência. Outra. E aí, imagine a gente se deparar com uma outra realidade. E a gente tem que se atualizar, gente. Então, inflamação, para mim, E aí, para mim, assim, aí corrija-me também se eu estiver errada, tá? Vocês duas. O perfil inflamatório de uma dieta é muito associado ao perfil do tipo de ácido graxo que a gente consome, né? Então, se a gente tem uma desproporção entre gordura saturada, ômega 6 e ômega 3, isso torna a dieta com um perfil mais pró-inflamatório e a carga glicêmica das refeições também, né?
Sim, Perfeito, sem perfeito. dúvida. Sem dúvida. Aprendi na faculdade. Não, Ah, mentira. E o estudo da microbiota, ele não veio para romper nenhum conceito, ele veio para aprimorar. Então, esse conhecimento a gente já tinha, que o ômega 3, ele era benéfico e reduzia a inflamação. Hoje, o que o ômega 3 faz? O que a gente sabe? Que o ômega 3 é um pré-biótico. Então, o ômega 3, ele é capaz de aumentar micro-organismos benéficos, como o bifidobactério, que é um probiótico que a gente consome como um probiótico. E ao aumentar bifidobactério, eu fortaleço minha barreira intestinal e eu evito a adesão de patógenos. Então, a gente não rompeu conhecimentos, a gente só ampliou o conhecimento que a gente já tinha. Né? Então, a gente não veio, né, tirar a verdade de ninguém, mas acrescentar informações a esse conhecimento. É mostrar ainda mais que a gente está indo no caminho certo, É. né? Exato. É. O ômega 3 é sensacional, né? Eu sou super É fã. básico. Nossa, é básico. É básico. É básico. Se tivesse um suplemento, assim, qual Só um. primeiro? Acho que Sempre ômega 3. seria o eu ômega também 3. Pra mim, ainda que trabalha Não sei, eu com gosto cérebro, muito. Nossa, É porque a alimentação é um pouco escassa no É. ômega 3. Isso muito, é que, né? né? Porque a gente não sabe preocupa. quanto tem no peixe. Isso. E você não consegue os ácidos graxos de interesse clínico, né, o EPA e o DHA, a gente não consegue converter muito bem da chia, da linhaça, Isso. né? Então, Já que a gente entrou no suplementação, ômega 3, só alguns cuidados para quem estiver assistindo a gente na hora de escolher. Então não dá para chegar na farmácia e pegar lá o óleo, ômega 3 peixinho feliz lá dizer Um alaranjado, vibrante, com sabor, não sei o que lá. de tangerina. Sem citar nomes. Ninguém sabe. gente, boiei nessa, mas tudo bem. É, não, a Grazi, de que planeta você veio? Mas tem muito ômega 3 que você olha assim e fala, nossa, mas eu nunca vi esse ômega. Tem muito ômega 3 de origem duvidosa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Aquele Diluído em ômega 6, que eu já peguei. Tem. Ômega 3 diluído em ômega 6. Aí você vai dar a razão, tem mais ômega 6 que o 3. É óleo, mas, óleo de canola, óleo de milho com Com um tiquinho de ômega 3. Porque às vezes a pessoa vai no preço. É. Ou vai Tá na promoção lá no caixa, né? Então a gente tem que ter um cuidado na hora de escolher algum ômega 3, de escolher o nosso ômega 3. E tem alguns ômegas que eles têm retrogosto, então acaba que o nosso paciente ele não tolera muito bem. Tem alguns que a gente acaba indicando mais que não tem retrogosto, então é melhor para o paciente. Então ver quem é o nosso paciente, a cápsula que ele vai utilizar, se é cápsula, se é líquido. Então facilitar o veículo para o paciente. E ter esses cuidados, né? Escolher um ômega 3 que tem o selo lá, que seja tudo certinho. Mas eu tô pensando bem, Dani. Eu acho que se fosse para escolher um suplemento, eu escolheria o ômega. Você também, amiga? Eu também. Eu sempre Eu escolheria. Eu Fácil. sim. Porque por uma questão de a gente entender o papel que ele tem, Exato. para o cérebro, então, nem se fala, e da disponibilidade nos alimentos. É mais difícil conseguir atingir. E a concorrência com o ômega 6. Exato. Hoje, qualquer produto industrializado tem uma gordura, um óleo vegetal. E aí você não consegue, na alimentação, fazer o ômega 6 ficar equilibrado com o Não ômega dá. 3. Tem que ter a ajuda dos universitários. A gente manda A gente manda suplementar, exato. Né? Nossa, no câncer, então, não é só nem para prevenção. Durante o tratamento, tem algumas drogas quimioterápicas que causam muitos danos cerebrais. E é um momento que a gente costuma aumentar a dose de ômega nessa fase. Para ajudar, né? Porque quanto mais você lesa, você também aumenta a necessidade metabólica de regeneração. Então, você não pode deixar faltar. Sim, minimizar o impacto, Minimizar né? o impacto, Pois é. E tem alguns profissionais que brigam com isso ainda, de não deixar usar. E só um ponto do Acho câncer, que- Gra, que com relação à manutenção de massa muscular, né? Exato. A gente tem um aumento do fator indutor de proteólise no paciente com câncer e ele perde muita massa magra, massa muscular, que é péssimo para o tratamento, porque quimioterápicos, em sua grande maioria, eles são metabolizados em massa magra, massa livre de gordura. Então, aquele paciente que você olha visivelmente, ele está bem, mas ele tem pouquíssimo massa muscular, ele vai ter muita toxicidade, muito efeito colateral, porque não teve tanta metabolização de fármacos, tem fármaco circulante, gerando sintomas. O ômega, ele consegue, claro, né, com todas as outras estratégias somadas, mas ele tem um papel no fator indutor de proteólise e a gente consegue ter bons resultados nisso. Em relação à massa muscular. Em relação à massa muscular também. Então, se a gente tinha 1000 motivos, agora a gente tem 1001. Não, agora é 1002, 1002. Eu já falei isso aqui. A massa muscular produz um hormônio chamado irisina. Exato. Cérebro adora a irisina. Né? Hoje a gente estuda
suplementos que Sim. estimulam a produção de irisina, porque a irisina no sistema nervoso central aumenta a produção de BDNF. Sim, maravilhoso. Que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. E falta de BDNF está associada até à depressão. Sim. Né? Uma nova linha de pesquisa para medicamentos para tratar a depressão envolve estímulo na produção de BDNF. Aí imagina o paciente com pouca massa muscular e num quadro depressivo. Exato. É péssimo para o enfrentamento da doença, Dani. Em todos os sentidos. Aí o medicamento muda a microbiota, aumenta a bactéria patogênica com um monte de LPS. Mas aí você usa o ômega, ele também pode reduzir a ação pró-inflamatória do LPS. Uhum. Que é sensacional isso, né? O time é pode bem a ser- favor do É, ômega. ômega 3, pronto, Ômega, ninguém não me ômega. irrita perguntando É. se ômega 3 vai mal. Vi em algum post... Não, a gente já fechou aqui o consenso. Segundo o guideline de 11 de 2024, trazer a Daiane e a Ilana decidiram, publicado na Science. Exato. E às vezes também tem coisas que me preocupam em relação ao ômega 3, tipo o problema da falta dele. Sim. Tá? Uhum. O ApoE4 é um polimorfismo, né, genético que aumenta o risco de você desenvolver Alzheimer. Uhum. Eu sou ApoE4 em heterozigose, ainda bem, pelo menos isso. Mas, enfim, é um perfil genético que a pessoa tem Sim. maior risco de desenvolver o Alzheimer. E um dos defeitos, um dos problemas gerados pela presença desse alelo é que o ApoE4 atrapalha, ele modifica a barreira hematoencefálica e atrapalha o DHA de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, o cérebro tem menos DHA. E essa menor quantidade de DHA prejudica a comunicação entre os neurônios e aumenta a fosforilação de proteína tau e formação amiloide típicos do Alzheimer. Sim. Então, o artigo fala, e agora? Estamos Agora? lascados, o que nós vamos fazer? Errou. Então, ele fala do caráter preventivo, porque não é porque você tem o alelo, que você tem, né, a presença do Sim. ApoE4, que você já tem alterações na permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então, é começar a usar o ômega 3 desde sempre. Sim. Para Aham. fazer um estoque, uma Exato. modulação. Exato. E ele fala, tem alguns estudos, inclusive, com ômega 3 em ApoE4, de pacientes já com Alzheimer, onde ele mostra que a suplementação do ômega 3 não teve grandes interferências para o cérebro, mas quando utilizada em associação com antioxidante lipossolúvel, então ele criou, esse artigo, essa revisão criou um guideline, uma recomendação, ele fala. Muito bom. Né? Prevenção de Alzheimer, Sim. ômega 3 é de sempre. Qual a proporção? 60% EPA, 40% DHA. Ele ainda fala que mesmo o DHA sendo grande problemático em atravessar a barreira hematoencefálica, a proporção ainda de DHA menor do que a de EPA. Tá. E associado a isso, desde sempre, 1,2 a 1,6 gramas de EPA mais DHA, preventivo. Tá. Teve o diagnóstico do Alzheimer, ele fala para aumentar um pouco essa proporção, 1,8 a 2 gramas de EPA mais DHA, e obrigatoriamente associar com o antioxidante lipossolúvel, porque parece que nos estudos isso tem demonstrado Sim. ser mais eficiente. Sim. E é aquela coisa que eu falo, monoterapia não é tratamento, Não. né? Você coloca um item, uma coisa. É. É igual o probiótico. Estou toda lascada, como tudo errado, estressada, não durmo, tomando anti-inflamatório. Resolvi, vou tomar um probiótico. Resolver a vida da pessoa, gente, tomar um probiótico no meio do esculhambação, porque eu vejo muitas pessoas usando probiótico, porque eu tenho constipação, porque eu tenho diarreia, porque eu tenho intestino irritável, porque me disseram que é bom, e ele vai usar um probiótico, às vezes, por tempo muito prolongado, resolveu a vida dele, pronto, salvou a espécie humana, o probiótico, Ana. É tão polêmico falar de probiótico, né, Adoro Dani? ela. O probiótico ele é a cereja do bolo, né? A gente sempre fala isso. Não tem como colocar o probiótico se não organizar a base. Então, imagina que o probiótico ele vai ter o tempo lá de colonização, mas se você não organizar a base, quando você parar o consumo de probiótico, você também vai parar os benefícios. E a gente observa isso em N estudos. Quando a gente para o probiótico, que é um tempo que a gente chama de washout, esse tempo sem suplementação, o paciente já volta sintomas. Por quê? Porque a gente não olhou para a base. Então, a estratégia hoje mais, como eu posso dizer, que mais faz sentido para a literatura científica e também na prática clínica é você começar na base. Ajuste a alimentação, sono, estilo de vida, entra com o pré-biótico. E aí o pré-biótico a gente pode fazer muita coisa, não é só fibra pré-biótica. A gente tem polifenol, fitoquímico, o próprio ômega, que é um pré-biótico.
E aí, depois desse tempo, a gente entra com o probiótico. E a gente já vai ter essa casa mais arrumada, pronta para receber o probiótico. Acaba muito que o paciente não tem esse conhecimento, ele começa o consumo de probiótico, ele vai ter muitos sintomas nos primeiros dias, 3 a 4 dias ele quer matar o nutricionista. Distendido. Nossa, fica A gente não cólica, preparou tudo. esse terreno, esse paciente fica super distendido. Ele tem um investimento mais alto no probiótico, no final ele acha que é uma terapia que não funcionou. E não é que não funcionou, é que a gente pulou alguns passos. A gente quis já entrar com uma estratégia que não era o momento de entrar aquela estratégia, né, amiga? É assim que você vê na sua prática Sim, também? sem dúvida, ainda mais durante tratamento oncológico, que o intestino sofre demais, né? Uhum. E eu arrisco dizer que eu acho que os maiores efeitos colaterais, eles são indiretos do tratamento pelo que ele causa no intestino. Então, acaba com a barreira intestinal, muda a microbiota, ele faz uma seleção de microbiota, de micro-organismos mais patogênicos, né? Sim. Então, imagina você ainda colocar um probiótico naquela situação, que já está um caos. Né? Então, acho que a tendência é só piorar mesmo. E ainda estimula um supercrescimento bacteriano. Sim. O que é bem, inclusive, comum. Muitas pessoas têm sintoma de distensão abdominal, né? Excesso de gases por excesso de proliferação bacteriana no intestino. E esses medicamentos, ainda que vêm junto com o tratamento oncológico, tá cheio de inibidores de bomba de prótons. Então, aqueles micro-organismos que eram para ficar lá no cólon, de repente estão lá quase no estômago. Então, aqui, ó. E aí você dá o probiótico, é igual você chamar a gente para uma festa que já tá muito lotada, né? E você lá, vem cá, galera. Vai dar briga. Vai dar briga. Olha, só para deixar o pessoal que está nos assistindo... Tapa na cara, a gente gosta. O pessoal que está nos assistindo... Que, ó, meninas, a gente acabou de acabar o primeiro programa. Já? Já, que rápido. Menina, que a gente é muito assunto na vida. E aí, agora, eu só tenho uma notícia maravilhosa. Nós vamos continuar, porque a gente está gravando a segunda parte do programa. Então, a primeira parte vai ao ar numa semana. E a segunda parte agora vem na semana que vem. Então, acalme-se, vá tomar um chá verde, comer uns polifenóis, um ômega 3, fazer uma respiração ativa, sei lá, não sei o que eu tô falando. Que na semana que vem, o programa 2 vai estar no ar e a gente vai continuar essa conversa, né, meninas? Sim, sem dúvida. Agora sim, a hora que a gente tava combinando. Antes que nós vamos continuar aqui, enfim, o programa 2... O recadinho do coração, Grazi. Se fosse para dar uma dica para a pessoa, olhando no olho deles, olha lá. Recadinho do coração. Que dica você daria para ajudar, assim, uma dica generalizada, para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, a terem menos câncer, a ficar menos doidas? Qualquer dica tá valendo. Menos doida é ótimo, né? Eu não sei ainda se alguém souber minha... Também quero. Olha, eu acho assim, alimentação... é um ato de amor, então a gente precisa escolher o que a gente vai colocar para dentro para cuidar do nosso corpo. Nessa linha de pensamento e fechando o nosso assunto, comam frutas, verduras e legumes mesmo com agrotóxicos. Também é um ato de amor. Deixa história. E você, Ilana? A Ilana Baby da nosso programa. Grazi falou tão bem. Fiquei intimidada. Fingindo a timidez que eu não tenho. A Ilana é tímida, vocês perceberam. Mas eu falo isso desde que eu me apropriei da frase da Grazi, eu falo isso em todas as aulas, eventos, momentos que eu tenho com os colegas. Eu digo que a base funciona, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que o básico funciona. Então, quando a gente pensa em saúde intestinal, antes de você pensar no probiótico, no paraprobiótico, no produto extremamente inacessível que você precisa importar de outro lugar, aquilo que é muito difícil de achar na tua prática, pensa na base. Então, pensa no guia alimentar para a população brasileira. Frutas, legumes e verduras, reduzir o consumo de ultraprocessados. A base funciona e ela já consegue manter a nossa saúde intestinal adequada. Quando a gente fala de modulação intestinal, o termo parece muito chique, parece muito distante da nossa prática clínica, mas o simples fato de você estar consumindo frutas, legumes, verduras diariamente já é uma modulação intestinal extremamente eficaz. Então, foca no básico que funciona. Vamos para a feira. Corre! E a minha dica de milhões é:
Sigam a Grazi e a Ilana. A produção tá colocando aqui embaixo onde vão achar elas. E anotem aqui embaixo as perguntas. Escrevam aqui que eu vou atrapalhar elas ficar fazendo pergunta também. Vou mandar todas as perguntas para elas. Sigam a gente, compartilhe, manda, faz o que quiser, mas bota o programa para aumentar a audiência. E semana que vem volta aqui que o programa 2 estará no ar. Obrigada. Eu não tenho nem coragem de me despedir, porque a gente vai continuar aqui, né? Mas despedida fake do povo. Beijo, gente. Obrigada. Até semana que Obrigada. Até semana que vem.